só espero que ele seja preso, só isso. Se eu cair a tropeçar, alguém quebrar um fio de cabelo meu, vai ser ele. Elisa Samúdio, um crime sem corpo que deu o que falar. O caso de Elisa Samúdio, que foi morta em 2010, é daqueles que a gente simplesmente não consegue entender e muito menos esquecer. Até hoje é um mistério, né? Ela foi estrangulada, esquartejada e depois enterrada sob uma camada de concreto. Enfim, não encontraram o corpo até hoje, né? E tudo isso por supostamente um mandante, seria então um mandante bem conhecido do povo brasileiro naquela época, né? O cara era o goleiro Bruno, o capitão do time de maior torcida do Brasil, tinha a vida já ganha com dinheiro, com fama, enfim, sonhava em ser goleiro em clubes europeus, mas o que por conta de uma decisão totalmente errada acabou pondo tudo a perder, né? Algumas teorias afirmam, inclusive, que existe algo muito maior por trás desse caso e que o Bruno em si não seria o mandante do crime, ele seria apenas uma espécie de bucha de canhão, um bode expiatório. Era como se a Elisa talvez soubesse de algo muito maior e por isso tiveram que apagá-la. Bom, mas será que essa teoria pode ser verdade? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, essa nova visão aí sobre tudo isso que aconteceu. Meu nome é Marcelo Milos e hoje a gente vai entender melhor o caso do goleiro Bruno e da Elisa Samúdio. Fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Pessoal, eu sempre costumo apresentar alguma oportunidade de renda nos meus vídeos, porque eu sei o quanto é difícil ficar dependendo da CLT para receber o seu salário. Você se mata de trabalhar o mês inteiro e muitas vezes não ganha o suficiente para ter uma vida confortável. Eu sei bem como é isso. E para resolver esse problema, no final desse vídeo aqui eu vou te apresentar uma oportunidade única de colocar de 500 a R$1.000 toda semana na sua conta bancária. Isso usando apenas o seu celular e a sua internet. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar essa nova oportunidade de renda extra. 8 de junho. De acordo com o depoimento de Sérgio Rosa Salles, primo de Bruno, obtido com exclusividade pela revista Época e publicado no site da revista na internet, Elisa Samúdio e o filho de 4 meses estavam trancados na casa principal do sítio do jogador. Bom, primeiramente a gente precisa de um contexto, entender melhor o caso sobre a visão da época, que se tinha na época, né? Eu já aviso de antemão que a gente aqui não tá passando pano pra ninguém, né? Eu quero mais é que o goleiro Bruno se f***, e nós estamos aqui tentando entender tudo o que houve, talvez numa ótica um pouco diferente, né? Independente se ele foi o cabeça por trás disso tudo, o mandante ou não, né? É inegável que ele tem sim envolvimento com tudo isso, né? Teve envolvimento com tudo isso, né? Tanto que ele foi condenado, né? Enfim, sendo assim que todos paguem o preço pelo que fizeram, né? Bom, vamos lá. No dia 4 de junho de 2010, a Elisa Samúdio deixou um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? O lugar para onde ela estava indo era então o sítio de Bruno, na época como goleiro e capitão do Flamengo, além de ser pai do filho dela, o Bruninho. Mal sabia ela que o destino final dessa viagem seria uma morte terrível que chocaria o Brasil todo e que até hoje não é muito bem explicada, né? A história fica ainda mais triste quando a gente descobre o motivo da viagem, né? Que então seria uma promessa de um apartamento no nome dela e do reconhecimento da paternidade do filho, né? A Elisa chegou ao sítio do jogador com a criança dentro do carro, né? Do goleiro. Quem estava dirigindo então o veículo era o Luiz Henrique Romão, né? O então macarrão, secretário e melhor amigo do Bruno na época. Também no carro estava ali um menor armado, né, que se escondia então no porta-malas. A tocaia já estava toda armada contra a moça. A violência contra ela teria começado ainda durante a viagem, né, com o carro em movimento. O adolescente então teria pulado para o banco de trás e acabou rendendo a Elisa. Após levar coronhadas na cabeça, a mãe e o filho foram levados então para o sítio, onde ficaram sob a vigilância dos comparsas do jogador até o dia 10 de junho. Neste período, o Bruno chegou a ir visitar o sítio. Foi então que no dia 10 a Elisa foi levada para a casa do Marcos Aparecido, né, dos Santos, conhecido como Bola. Ele era um ex-policial civil, né, que já tinha envolvimento em outros crimes, inclusive ele dava cursos para policiais, enfim. É dito que ele era então um matador de aluguel, né? Segundo relatos dos envolvidos que constam no inquérito policial e também no processo penal, teria sido então o Bola que foi o executor
do crime, né? Ele teria matado a Elisa Samúdio. O depoimento do menor, né, que participou do assassinato, foi essencial para que a polícia começasse a juntar as peças do quebra-cabeça. A agitação na porta da delegacia veio depois de uma entrevista bombástica. Lá dentro, prestava depoimento um jovem de 17 anos, envolvido no desaparecimento de Elisa Samúdio. O inquérito foi concluído no dia 30 de julho de 2010, né, e o Bruno foi apontado como mandante do crime. O tio do adolescente, ouvido pela polícia do Rio, diz que Bruno pagou a um traficante para esconder o corpo. O Bruno contratou o cara para dar sumiço, o Cleito, para levar o corpo até o cara que ia sumir com o corpo. Aí pagou R$3.000, tá entendendo? O cara desossou a garota, tá entendendo? Enterrou e concretaram. O crime provavelmente foi planejado por um longo período e envolveu muito mais pessoas do que as citadas até aqui. No total, além do goleiro, outras 8 pessoas foram indiciadas, incluindo o Macarrão e o Bola. Em 2012 e 2013, a justiça os considerou culpados. A repercussão do caso. Durante esse período de sumiço da Elisa, no meio de 2010 até o último julgamento dos principais réus em 2013, o caso era repercutido amplamente aí em todos os telejornais, sites ou outros meios de comunicação. Até nos programas de esportes falava amplamente sobre isso, já que se tratava então do goleiro da maior torcida do Brasil, né, do Flamengo. Você acha que ela tá viva? Você acha que ela tá viva? Espero, poxa, claro. Eu acho que isso aí é o que todos nós queremos, né? É lógico que eu quero, poxa, que ela apareça, que acabe logo com isso, entendeu? Era toda semana uma informação nova, uma revelação bombástica, uma entrevista exclusiva de alguém para o Fantástico, os supostos envolvidos aos crimes, os condenados aos crimes também, dando entrevistas, contando suas versões, enfim. Era todo momento informações novas. E depois, né, da condenação do goleiro e dos outros, a situação praticamente não mudou. Era entrevista em tudo quanto é canto dos envolvidos, enfim. Até em podcasts hoje em dia você acaba entendendo um pouco do que foi o crime na época, né? Uma galera foi condenada por terem participado do crime, né? O Macarrão, por exemplo, ele foi condenado a 15 anos por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. A Fernanda Gomes de Castro, que ela se relacionou com o jogador Bruno na época do crime, ela foi condenada a 5 anos em regime aberto pelo sequestro e cárcere privado da Elisa e do Bruninho. O Jorge Luiz, né, o primo do Bruno, ele era menor na época, então cumpriu uma medida socioeducativa, né? O Bola, condenado a 22 anos de prisão por ser então o executor do crime. O Sérgio Rosa Salles, primo do Bruno, foi acusado por homicídio e ocultação de cadáver. Ele foi assassinado em agosto de 2012, né, antes de ser julgado. O Helenilson Vitor, caseiro do sítio, e o Vemerson Marques, o amigo do Bruno, também foram condenados por sequestro e cárcere privado. O José Laureano, né, um ex-policial, ele foi o último envolvido a ser condenado também pela morte de Elisa. E por fim, ele, né, o Bruno, foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, mas atualmente ele cumpre pena em regime aberto. Bruno, ex-goleiro do Flamengo, condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio, vai deixando presídio. Olha, o Bruno saindo. Ele até chegou a voltar a jogar bola, né, deu até bastante rebuliço na época que ele voltou, né, em alguns clubes menores aí, com direito a inclusive pessoas tirando fotos com ele, né, ainda fãs do jogador, vai entender, né? Goleiro Bruno, agora sim, que foi julgado e condenado pelo assassinato da ex-amante dele, Elisa Samúdio, foi tietado por torcedores do Flamengo e ainda agradeceu o carinho, Fabiola. Foi. Mas como sempre, toda vez que ele ia para um clube novo, ele acabava enfrentando muitos protestos da população, né, revoltada com isso. E aí, com isso ele acabava sempre tendo que deixar os clubes. O Bruno, ele acabou ainda depois casando de novo, teve mais uma filha, né? É pai de 3 meninas, além do menino, né, do Bruninho, né? E hoje quem cuida do Bruninho é a avó materna, né? A mãe da Elisa. Ele tem atualmente 12 anos. O Bruno foi o mandante? Bom, uma teoria levantada pela internet e sustentada também principalmente pelo Ricardo Ventura, um especialista em linguagem corporal, né? Independente se você gosta do Ricardo Ventura ou não se atente a ele comentando sobre essa teoria, mas também
a teoria em si, né? Eu acho que a gente tem que entender a ótica, a nova ótica que poderia estar sendo passada, né? Que diz então que o goleiro Bruno não teria sido o mandante principal do crime. Veja bem, ele não teria sido mandante, como é a história contada, a versão oficial, um mandante do crime, mas isso não tira o fato dele ainda saber e ter participado de certa maneira do que aconteceu, né? Das 3 análises que eu fiz, o que dá para acreditar pela narrativa dele, pela análise, não foi ele que mandou e não foi ele que matou. Caralho. A decisão foi de outra pessoa. E ele assumiu para que não essa pessoa não... E ele não poderia assumir. Nos vídeos que circulam, o Bruno, ele diz que não matou a Elisa. Bom, pode ser que isso seja verdade, mas isso não quer dizer que ele não tenha sido o mandante, mas na teoria é afirmado que ele não teria sido o mandante também, né? Ainda segundo essa teoria, o Bruno não teria matado a Elisa e também nem mesmo sido o cabeça, o mandante por trás desse crime, né? Cadê a Elisa? Pelo amor de Deus, o que se fizeram com ela? Aí neste momento, o Macarrão falou assim, ó... Eu resolvi o problema. O problema que tanto te atormentava. Bruno disse que ficou desesperado. Eu chorei muito, com medo de tudo que aconteceu. Então eu fui até o Macarrão, falei com o Macarrão, pelo amor de Deus, cara, o que você fez? Bruno estava no banco dos réus, acusado pelo assassinato de Elisa. O senhor sabia que a Elisa Samúdio ia ser executada? Eu não sabia, eu não mandei, Excelência. Mas eu aceitei. O que dá a entender é que a Elisa teria descoberto algo muito maior, né? Que no caso o Bruno estaria envolvido com algo muito maior. Aí eu não sei, vocês especulem aí o que poderia ser esse algo muito maior. E que para que ela não abrisse a boca, né? Uma força maior, digamos assim, né? Teria ordenado essa execução. Ele falou para mim que tinha resolvido o problema. E falou assim, o filho é seu, eu resolvi o problema. O filho é seu, agora você cuida. A única coisa que ele falou pra mim foi isso. Sendo assim, o Bruno sabia do que aconteceria, né? Ele inclusive diz isso num dos julgamentos, ele sabia pelas constantes brigas o que acontecia. Bruno, você sabia que a Elisa Samúdio ia morrer? Sabia e imaginava. Por quê? Pelas brigas constantes, pelo fato de eu ter entregado pro Macarrão o dinheiro. Mas ele somente segurou a bronca, né? Sendo uma espécie de bode expiatório para que esse suposto esquema não fosse entregue e que o chefão, ou os chefões, ou a quadrilha, enfim, não rodasse. Isso, querendo ou não, de certa forma faz sentido, né? Partindo da visão de que um cara que tinha tudo, né? Um goleiro titular do Flamengo, um dos maiores do Brasil na época, né? Ele acabaria com a própria vida, ferraria a própria vida só pelo motivo de não querer pagar pensão? Enfim, isso é possível? É possível, mas talvez não seja esse o ponto, né? Soa um pouco estranho, né? Eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha sobre isso. Ela não, eu nunca mandei matar, nunca passou pela minha cabeça de mandar matar a Elisa, jamais. Isso não, sabe? Agora, eu queria que ele falasse a verdade. Toda hora aparecia um negócio diferente. Ah, que ela foi vista ela foi vista ali no não sei aonde, ela foi vista lá, não sei... Sabe? Aquilo ali era... Eu nem assistia, não acompanhava mais a situação, porque eu sabia que era mentira. Sabia. Isso não tira a culpa de que o Bruno sabia desse rolê todo, mas ainda assim a narrativa de que ele teria mandado matar a Elisa só para não pagar pensão, porque ele não queria o filho... essa história então não seria a história oficial, né? Não bate muito bem essa história que é contada, essa narrativa que nos é contada. O Macarrão é a chave principal de tudo. Eu espero que um dia ele chegue para todos e fale realmente a verdade do que realmente aconteceu. Se ele foi a última pessoa a estar com a Elisa, por que ele não fala onde está então? Que ele seja homem de falar, que ele fale a verdade. Não que ele falou lá no júri, que no júri é mentira. Mas que seja homem de falar, então, realmente a verdade. Quem está envolvido na situação, eu acho que ele deve isso para a sociedade. Eu acredito que algo muito maior possa estar por trás, tanto que ele mesmo diz que em algum momento, em algum dia, ele vai contar toda a verdade pro Bruninho, pro filho dele. Mas enfim, comenta aqui o que você acha sobre isso. Poxa, gente, será que eu sou realmente esse monstro que as pessoas estão falando?
A vaquinha para pagar pensão. Em maio desse ano, o nome do Bruno voltou a ser assunto na mídia, né, após ele ter a prisão decretada por dívida de pensão do filho que teve com a vítima, né, a Elisa Samúdio. A prisão foi decretada pelo juiz da 6ª Vara de Família e Sucessões de Mato Grosso do Sul, o Alexandre Tsuyoshi. De acordo com as informações obtidas pelo jornal Extra, o Bruno Fernandes deve pagar aí cerca de 60 mil referentes a 2 salários mínimos por mês que não foram pagos desde 2020. Para piorar a situação, o goleiro ainda deve mais de 3 milhões em pensão desde o nascimento do seu filho, né? Como ele cumpre prisão em regime aberto pelo assassinato de Elisa, ele pode ser preso então a qualquer momento. Uma notícia atualizada sobre esse caso mostrou que esses 60 na verdade já passa de 90 mil reais. E para evitar uma nova prisão, a nova esposa do goleiro Bruno, né, a Ingrid Calheiros, ela teve uma ideia brilhante de criar uma vaquinha online com o intuito de arrecadar então esses 90 mil, preço que o atleta foi intimado a pagar de pensão, né? Vale lembrar que o valor é alto desse jeito, né, porque foi assinada pelo próprio jogador enquanto ele ainda atuava pelo Flamengo. Meu nome é Ingrid, eu sou a esposa do Bruno. Tô passando aqui para atualizar vocês do que vem acontecendo. Na semana passada, nós fomos intimados a pagar a pensão de 90 mil reais. E daí você pode estar pensando agora, né? Obviamente, esse ato de desespero do casal não iria dar resultado algum. Mas é aí que você se engana, meu caro gafanhoto, porque estamos no Brasil. Brasil, onde o povo adora idolatrar sem vergonha, tá? Adora idolatrar criminoso. Então, assim, em 48 horas, a vaquinha arrecadou cerca de 19 mil reais. Foi um baita sucesso, provavelmente esse valor deve estar bem mais alto agora. E o anúncio oficial aí dessa vaquinha foi postado no próprio Instagram do Bruno pela esposa do jogador, né? De acordo com a Ingrid, o Bruno está falido e esse foi um ato de desespero, já que ele não pode trabalhar no momento, né? E não teria outra escolha, né? Já que ele também anunciou aí a aposentadoria do futebol. Bom, quem não gostou nada dessa atitude, obviamente, foi a mãe de Elisa, né? A avó do garoto Bruninho, né? Que ela tem o direito à pensão, né? Ela criticou a vaquinha anunciada pela atual esposa do ex-goleiro e acabou soltando o verbo. Ele não tá fazendo vaquinha para ajudar o filho dele, ele tá fazendo uma vaquinha para ele não ir preso. É diferente, né? Porque se ele tivesse qualquer intuito de ajudar o filho, ele já estaria fazendo isso há 12 anos, né? Bom, mas e aí? O que você acha dessa teoria, dessa nova visão que foi levantada aí sobre o Bruno ser ou não o mandante do crime? Comenta aqui embaixo. E essa vaquinha, o que você acha? A galera mandando dinheiro pra ele? O que você acha que esse pessoal tem na cabeça também em mandar dinheiro pro Bruno aí pagar a pensão? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Pessoal, antes de encerrar esse vídeo de fato, eu vou cumprir com o que eu prometi no início do vídeo e vou te apresentar uma oportunidade única de renda, para você fazer de dentro da sua casa ou de onde você quiser. Acontece que eu tenho um amigo que também foi o meu mentor durante a minha jornada aqui na internet e esse meu amigo descobriu uma forma de se ganhar centenas e até mesmo milhares de reais toda semana. Tudo isso através da internet. Ele realmente descobriu uma nova forma de se fazer renda pela internet de forma 100% íntegra, 100% honesta. Não tem nada a ver com opções binárias, pirâmides financeiras ou aqueles robôs de apostas, nem nada disso. Eu tô falando de construir um negócio de verdade no digital. Como, por exemplo, olha aí o exemplo do William, que conseguiu fazer R$ 1.638 em apenas uma semana. Tem também o exemplo da Flávia, que fez R$ 742 em uma semana, e também o Guilherme, que fez R$ 826 em uma semana. Galera, esses são alguns exemplos, mas a gente tem milhares aqui. Então, se todos eles conseguem, por que você não consegue também? Então, se você quer aprender também a construir um negócio no digital que te traz uma renda toda semana, clica aqui no primeiro link da descrição e chama lá o meu amigo Thiago, que ele vai te dar acesso a uma super aula gratuita, onde ele vai te ensinar tudo sobre como construir renda de verdade aqui pela internet. Me segue no Instagram, é @omarcelomilo, a gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.